Olá, Amanda! Olá, gente! Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Pediatria em Dose Dupla. Eu sou a Dalísia Assad, mãe da Isabela e da Giovana. E eu sou a Amanda Calejas, pediatra e mãe da Ana Luísa. É isso aí! Hoje a gente tá com um tema muito legal. Uhum. Que todas as mães, nós mesmas, adoramos conversar, temos muitas dúvidas, mas é um tema que, se a gente compreender muito bem, ajuda a passar pela maternidade de uma forma mais leve, Isso. né? Hoje o tema, ele abala a estrutura da mãe, né? A mãe já fica ansiosa, já fica nervosa, como que vai ser? Meu bebê vai dormir mal, vai parar de comer, vai chorar demais, que são os famosos saltos de desenvolvimento, né, Dalísia? E é tão gostoso compreender e estudar eles, porque assim, essa parte de desenvolvimento é mágico mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho, mas se a gente se colocar na pele do bebê, né? Quanta coisa que, desde que a gente nasce, que a gente aprende, que a gente adquire, né? Imagina como muda, né? Como a gente muda, como evolui. Né? Imagina você nascer, assim, você chegar num lugar que você não conhece nada, não sabe nada, e aí você começa a ver, você começa a sentir, você começa, né, ver o seu corpo. É tipo aquele filme do Avatar. Quando ele entra no Avatar, que ele sai, que ele tem que ver a altura dele, que ele, meu Deus, é uma altura, a mão pra pegar, o que vai comer, e as habilidades que ele vai adquirindo. Sim, né? como ele consegue pular, como ele consegue correr, né? Então, a força que ele tem, o que ele vê, o que ele ouve, os cheiros que ele sente. Então, você imagina você vivendo isso pela primeira vez, né? Então, assim, muito legal a gente se imaginar. Essa criança é tudo de bom, né? E o neurodesenvolvimento é uma coisa fascinante, realmente. É muito fascinante, né? Mas, o que são os saltos de desenvolvimento? Que são? Porque, assim, eu não sei você, mas na época, por exemplo, que eu fiz faculdade, ninguém falava sobre isso, assim. Eu não aprendi isso na residência, tudo. Eu fui aprender depois, estudando, lendo, tudo, descobrindo, observando, vivendo. Depois que você foi mãe. Vivendo depois que eu fui mãe. Né? Mas o que são os saltos de desenvolvimento? Né? Os saltos de desenvolvimento são habilidades novas, neurológicas, cognitivas, comportamentais, né, do desenvolvimento do corpo da criança. Então a gente fala que são saltos porque são habilidades novas e que vêm assim muito rapidamente. Tá? Então é um período rápido que a criança tem um crescimento importante, né? Uma evolução, ela descobre alguma coisa naquele período curto, né? Então isso seria a definição de um salto de desenvolvimento, né? Isso aí. Por que é uma coisa que mexe tanto com a mãe, né? Por que as mães se preocupam tanto com o salto de desenvolvimento, né? Porque nesse período, é um período que a criança ela tem uma mudança do padrãozinho dela. Então, ela fica mais inquieta, ela fica mais agitada, ela fica mais chorosa, ela fica mais irritada. E isso traz uma certa aflição para as mães, né? Porque vão ser dias difíceis, diferentes, né? Que vão acontecer. O bebê quer mais colo, porque ele fica inseguro com essas habilidades novas. Né? Ele fica mais irritado, choroso, e ele quer muito a mãe, ele fica muito apegado, porque a mãe é quem ele conhece, é quem ele vê ali, é a maior referência do bebê. Então ele vai ser um período de maior grudinho com a mãe, né? Digamos assim. E a mãe acaba ficando mais cansada. Isso, né? Bastante, né? Eu acabo fazendo uma analogia nas mães que eu explico no consultório essa questão do salto de desenvolvimento, como se fosse a gente quando a gente tá na véspera de uma viagem ou de um evento muito importante. Na véspera daquela viagem ou daquele evento muito importante, a gente acaba não dormindo direito, a gente acaba ficando mais agitada, a gente acaba, às vezes, comendo mais ou comendo menos, a gente muda um pouco, porque aquilo que vai acontecer, né, mexe um pouco com a gente. Então, é mais ou menos isso o salto de desenvolvimento da criança. É um período que a criança passa por uma agitação, uma mudança ali no padrão dela, mas que no final vai culminar com um novo aprendizado, com uma nova habilidade, né? Então é um período realmente diferente para ela. Para ela também é diferente, né? A gente sente, a criança também tá sentindo muito mais do que a gente, inclusive. Com certeza. Mas é isso, gente. O salto é isso. O salto é isso. Como a gente gosta, né, de saber a história das coisas, o porquê de cada coisa, né? Vamos falar um pouquinho assim, como que começou a ser pensado nos saltos? Quem que começou a desenvolver essa teoria? Porque ainda é uma teoria, né? Quem que começou a falar sobre isso? Fala aí, conta aí, Amanda, a história. Gente, eu vou ter que gastar agora, Dalis deixou pra mim, vocês viram, né, que eu vou ter que gastar meu holandês agora aqui pra explicar a origem dessa teoria. Na verdade, são várias teorias acerca dessa questão do neurodesenvolvimento, né?
Essa teoria do salto, ela ficou mais conhecida por um psicólogo e pesquisador holandês que se chama Frans. Eu fui pesquisar como fala em holandês esses nomes. Junto com a sua mulher, que é pedagoga, a Rete. Algum holandês aí me ouvindo, me perdoe aí, mas eu tô tentando. Então, eles desenvolveram essa teoria, né? Ele era psicólogo e ela pedagoga. Eles desenvolveram essa teoria expressa em um livro que se chama O Salto. Como um pequeno salto no desenvolvimento do seu bebê pode ser um grande salto na sua vida. E aí, eles foram aprimorando, foi o estudo de uma vida inteira, né? Foram vários livros, publicações, vários estudos observacionais, né, nas crianças. E aí, depois de tudo isso, em coautoria com a filha deles, que se chama Shafira, acho que eu falei certo, Shafira, eles lançaram um best-seller que no Brasil se chama As Semanas Mágicas, né? Então, essa teoria, essa especificamente desenvolvida por esse casal, ela vem da dedicação de uma vida inteira, né? Da Lise de estudo ali, de uma família que se dedicou a estudar essa questão do neurodesenvolvimento. Não é a única, mas é a que a gente acaba mais estudando. Eles começaram a observar que todos os bebês têm padrões semelhantes a partir de X semanas de vida, né? E que a partir desse padrão de comportamento adquiriam novas habilidades, né? Então, era muito similar os bebês que eles começaram a estudar e observar que essas alterações aconteciam nas mesmas fases de aquisição dessas novas habilidades. Isso mesmo, né? Isso mesmo. É uma teoria muito legal. Muito. Quem é mãe, quem acompanha a criança, quem sabe sobre, quem estuda o desenvolvimento, observa realmente que existe esse padrão de mudança de comportamento. Agora eu quero fazer um desabafo. Tá? Um momento de desabafo. Quando eu saí da residência, eu era meio cética com relação a isso, sabe? Eu já tinha ouvido falar, tudo, assim, não é uma coisa que a gente não... Como é uma teoria, né? Não é uma coisa muito bem estabelecida, não é uma coisa que a gente estuda de forma lá na residência científica e tudo. Mas quando eu vim fazer consultório, eu lembro a primeira mãe que me questionou, aí eu falei, gente, eu preciso estudar sobre isso, porque tá aí a informação, né? Eu comecei a estudar, comecei a ver, comecei a questionar as mães nessas épocas. E aí eu comecei a notar que existe todo sentido, entendeu? E aí eu fui me aprofundando. E aí veio a Ana Luísa, né? Que com a experiência dela, eu fui acompanhando pelas semanas. Tinha alguns que eu percebia muito, tinha outros que eu nem percebia tanto. E depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas assim, realmente, então, apesar de inicialmente achar que era uma coisa que talvez não fazia tanto sentido, na prática de consultório e a prática como mãe, me fez reverter completamente a ideia anterior que eu tinha, né, com relação ao salto de desenvolvimento. Já a Dalise, ela já era mais crente antes que eu, assim, ela é bem mais estudiosa nesse assunto, inclusive, do que eu, né, não, porque você já... Mas é que talvez foi mais fácil pra mim, pela seguinte questão, eu ia até comentar isso agora. Eu já era mãe quando eu fui pediatra e mãe. E quando eu conheci os saltos de desenvolvimento, a teoria, quando eu conheci a teoria, eu já tinha tido a experiência da maternidade acompanhado o desenvolvimento da minha filha. E quando eu li, eu falei, gente, se eu soubesse disso antes, muita coisa poderia ter sido diferente. Então, aí eu comecei a estudar mais e para poder ajudar as outras mães a entender que isso faz sentido e que você saber o que fazer naquele momento de angústia, de ansiedade, você saber que aquele é um salto, saber como você deve agir naquele salto, qual que é a parte do desenvolvimento da criança, torna as coisas melhores para você como mãe. Sim, te ajudam, né? Porque mais na hora daquele cansaço, você vai falar assim, cara, pô, eu tô cansada, mas é isso aí, vai passar e vai passar. Isso. Porque a gente sabe que o salto vai passar. E depois que passa é o máximo, porque são as habilidades adquiridas pela criança. A criança começa com coisinha nova e você né? Troféuzinho pra você por ter passado, você, né? Sim. Passei, e você deu conta e deu certo. Isso. Então, talvez por isso foi mais fácil pra mim começar a estudar isso antes. Entendi, é verdade. Né? É verdade. Então, eu também, quando começou, né? Ai, não é. Mas eu comecei a observar realmente que quando eu comecei a ler, eu me apaixonei, né? Porque se encaixou. Uhum. E aí, existem vários saltos. Em várias idades. Várias várias habilidades. Que eu tava combinando com a Dalise que depois esse vai ser um podcast à parte. A gente vai fazer de um por um. Um por um, porque é muito assunto, só pra cada salto dar um podcast, né? E aí a gente vai falar aqui alguns, né? Alguns que a gente, né? Alguns marcos, assim, que a gente teria. De alguns saltos, mas não são todos, né, gente? Eles podem, né, acontecer aí e vários outros além desse. Então, existe um salto
que é um salto cognitivo entre 2 e 3 meses, né? Que é o salto que é o final da esterogestação, né? Que... Fala esse, amiga, você fala tão bem. Ah, Dalisa fala lindo assim, esse, não, fala é que esse, assim, amiga. quando o bebê nasce, os 3 primeiros meses, ele é como se ele ainda estivesse dentro da barriguinha da mamãe, né? Então, ele ainda não compreendeu que nasceu, né? Então, a gente chama isso de esterogestação. Imagina que quando o bebê nasce nesse mundo novo, né? Antes ele estava dentro da barriguinha da mamãe. Então, ele nasce, ele tem muitos movimentos reflexos. O que é isso, Amanda? Ele não pensa para fazer os movimentos, tá? Então, por exemplo, você toca a boquinha, ele tem o reflexo de virar para pegar. Você coloca o seio na boca ou o dedinho, ele suga, é um reflexo. Você faz um movimento brusco, ele faz um movimento como se fosse um sustinho, é um reflexo, são reflexos. Conforme ele vai se desenvolvendo neurologicamente, esses reflexos vão diminuindo, vão desaparecendo e ele começa a tornar consciente seus movimentos. Então, imagina um bebezinho começar a ter consciência de que ele enxerga, de que ele pega, de que ele suga, de que ele pode chorar, né? Então, esse primeiro salto de desenvolvimento, essas habilidades adquiridas, fazem o bebê ficar assustado. Ele chora, ele vai querer mais colo, ele vai ficar mais irritadinho, né? Isso. E aí a mamãe tem que compreender que vai ser um momento que ele vai ficar mais próximo à mãe, mais apegadinho à mãe, né? Porque é muita mudança, né? É muita mudança. É muita mudança. Ele começa a ver mais o ambiente ao redor dele. Ele começa a se conectar, né? Ele sai daquela questão completamente reflexa e entra num momento ali de mais consciência, de conexão com o ambiente. E pensa, gente, o quanto isso deve ser grandioso ali para a criança, né? O quanto isso deve ser... como que eu posso dizer? É grandioso, acho que mesmo a palavra para a criança, né? Você imaginar, né? Exato, exato. E aí você vai ver que ele começa a te responder mais. Não é mais tanto reflexo, né? Ele começa a sorrir, a hora que ele começa a dar risadinha, né? Interagir, olhar o pai e a mãe, a visão dele começa já a ficar um pouquinho melhor, né? E é isso. E aí a gente tem um outro salto, que é um salto motor, mais ou menos por volta dos 6 meses, né? Que é quando o bebê começa a se sentar, é quando o bebê começa a se locomover, quando ele já tem o rolar bem estabelecido, ele já rola, desrola, ele vai, vai indo, volta. E isso também traz para ele uma descoberta de consciência corporal e de ambiente muito grande. Esse é um dos grandes saltos. Porque também é a hora da introdução alimentar. Então, além dele estar sentando, imagina, ele já está com essa consciência corporal, ele vai começar a se alimentar, digerir os alimentos, paladar, olfato. Muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa. E aí tem um outro salto, mais ou menos com 9 meses, que é o salto da linguagem. Que nesse aí a criança começa a compreender mais palavras, ela começa a emitir sons diferentes, ela começa a falar os dissílabos, nem sempre ainda de forma contextual, nem sempre de forma, assim, específica ou contextual em alguma situação, mas ela começa a descobrir esse poder que ela tem de falar e de entender, né? Isso aí. E isso é muito legal. É muito legal. Bom... O outro grande salto é o salto dos 12 meses, né? Que é um marco que é quando a criança começa a andar. Então, ele começa a andar, ter essa consciência corporal de equilíbrio, de trocar os passos. Então, você imagina, cada passinho que ele dá, quantas conexões neurais estão surgindo ali, né? Se ele vai andar, se ele vai cair. Quando ele começa a explorar o ambiente à volta dele, né? E não só explorar o ambiente, a habilidade motora fina também melhora muito. Então, ele começa a explorar o ambiente e os objetos. Ele vira objeto, ele começa a encaixar objeto, ele põe dentro, ele tira, né? Isso ganha toda uma outra funcionalidade ali para ele, os brinquedos e as coisas do dia a dia, né? Bom, outro grande salto de linguagem, né? Igual o de 9 meses, agora é de um ano e 18 meses, que é um ano e meio. É isso. Então, aqui ele já começa a falar as palavrinhas e começa a formar as frases. Isso. Aí o vocabulário aumenta, aquela criança começa a repetir tudo e começa a incorporar essas palavras e aí, né, começa a falar. É um salto lindinho também, muito bonitinho, muito gostoso. Esse é muito bonitinho. E para finalizar os saltos que a gente resolveu, né, falar hoje, a gente tem o salto de 2 anos, que eu acho que é o último, assim, que talvez a gente sinta tanto, né? Que a gente sente mais, assim, na criança, esse de 2 anos,
que é o salto de desenvolvimento social. Então, ela começa a entender um pouco sobre emoções, ter empatia pelos outros e pelas situações. Ela começa a ter mais interesse em brincar com outras crianças, né? Interagir, imitar o que as outras crianças estão fazendo. Então, ela começa ali o desenvolvimento social dela, digamos, extrafamiliar, né? Ali mais para o mundo, assim. Que também é um salto muito lindinho. Muito. Né? Não, tudo é muito lindo. Tudo é muito Eternas lindinho, empolgadas. Eternas né? empolgadas. Então, assim, pensa, gente, isso a gente falou muito pouco Muito sobre pouco, cada um, é. de forma muito sucinta. E olha, vocês vejam quantas coisas a criança vai adquirindo. Então, não tem como não ser um momento em que a criança fique mais agitada, fique mais inquieta. Não tem como, é muita coisa Porque acontecendo. ela quer explorar aquilo, ela quer... Ah, ela derrubou uma coisa no chão. Pra ela é a primeira vez que ela derrubou, ela quer derrubar de novo, ela quer fazer de novo. Exato, né? E é muita novidade, né? Muita novidade. Normalmente, quando a criança adquire uma nova habilidade, ela não quer voltar pra trás. Uhum. Então, se ele aprendeu a sentar, ele não quer mais ficar deitado. Se ele aprendeu a engatinhar, ele não quer mais ficar sentado parado. Se ele aprendeu a andar, ele não quer mais ficar no colo. Exato. Então, é a hora que a mãe começa... É a hora que a gente cansa. É a hora que a gente cansa, A gente que lute, A né? gente que lute. Gente, esses são, né, os saltos e a teoria. E agora, para finalizar, a gente não poderia deixar de trazer um pouquinho de informação, umas dicas para as mães, para os pais, para os familiares lidarem nesse período de salto de desenvolvimento da criança, né? Porque é um período mais difícil ali, realmente. Então, a gente trouxe umas dicas top aqui para vocês lidarem nesse período, né, que a criança estiver passando no salto de desenvolvimento. Então assim, só lembrando, né, que nesse período de salto, a criança fica com o que a gente fala de CAI, né? Que é mais choroso, mais apegado e mais irritado. Por quê? Ele tá explorando um mundo novo. Então imagina você, de repente, começa a enxergar mais longe. Né? De repente você começa a ficar em pé e ver uma distância diferente que você via antes. Então tudo isso pode causar uma estranheza. Às vezes ele quer ficar lá brincando, explorando, e é hora de fazer outra coisa. Então é um momento que o bebê fica mais irritado, mais choroso e quer apegar-se muito à mãe, ao cuidador, ao familiar. Por quê? A mãe, o cuidador é a pessoa que ele conhece, né? É o ponto de apoio dele. Por isso que ele quer ficar ali. É o porto seguro É o porto dele. seguro dele. Então, e aí acaba que fica exaustivo e cansativo pra mamãe nesse momento, né? Porque é um períodozinho aí que exige mais intenso, né? Exige mais da gente. Então, a primeira coisa, gente, se informem, conheçam qual a idade do seu bebê, como que é o desenvolvimento normal ali, quais as habilidades que ele tá adquirindo, por que que ele tá mais irritado e choroso. Será que é realmente o salto? Será que é porque, né, às vezes, por que que tá chorando? Então, existem várias causas pro choro. Então, será que tá na época do salto, né? E assim, seja informado, mas eu sempre falo para as mães, não sofram por antecipação. Cada criança é única. Então, a gente tem que saber que os saltos existem, a gente tem que saber o período que ele vem, mas isso varia de criança para criança. Não existe uma data X específica. Às vezes, o salto nem chegou, a mãe já fica, já vai chegar o salto. Já vai chegar o salto. E às vezes, naquele, por exemplo, a criança nem vai ter muita mudança de comportamento. Então, sejam informadas, entendam o que são os saltos, saibam quando eles aconteçam, mas principalmente, olhe para a criança, olhe para o seu filho e veja quando ele vai apresentar, né, aquilo. Não sofra por antecipação, não precisa, né? Não precisa sofrer por antecipação. Outra coisa, tenha paciência, né? Porque o salto é difícil, mas ele vai passar. Ele passa realmente, né? Esses dias eu pus no Instagram uma moça falando assim, olha, quando vai passar? Porque eu já tô há 2 anos esperando. Eu já tô 2 anos esperando e ainda não passou. É que assim, a frase que vem em letra minúsculas depois do vai passar é tipo assim, vai passar, mas vai chegar outra coisa, mas vai passar. Mas lá, tá lá, vocês não leem, mas tá lá embaixo assim, em letra, em tamanho 2, mas vai chegar outra coisa. Mas passa mesmo, o salto passa mesmo. Ele dura aí em torno de 15 dias e passa. E quando ele passa, tudo volta ao normal, né? Então, elencando com isso, você quer falar a parte da rotina? Essa eu adoro. Então, como o salto vai passar, é muito importante que durante o período do salto a gente mantenha a rotina da criança. Apesar de alguns dias talvez a soneca ficar mais difícil, do sono noturno ter mais despertar ou ficar mais curto, é importante que a gente mantenha a rotina da criança.
porque o salto vai passar. E se no período do salto a gente bagunçar a rotina ou introduzir novas coisas, a hora que o salto passar, a criança vai ter regredido, né, na rotina, às vezes regredido no sono. Então é importante, apesar de dias mais difíceis, da gente tentar manter a rotina durante o salto da criança. Né? Outra coisa, outra dica. Ofereça brinquedos e estímulos adequados para aquela fase do bebê, porque como ele está adquirindo novas habilidades, você conduzir ele nas brincadeiras, nas atividades, vai ajudar ele a entender essa habilidade nova, se divertir com isso e vai deixar ele menos irritado, menos angustiado ali, tá? Porque às vezes você sana aquela ansiedade, aquela gana que ele tá de mexer com aquelas coisas novas durante o período que vocês estão brincando, isso faz com que ele consiga ficar mais tranquilo também. Né? Isso. Ajuda muito, ajuda muito. Uma outra dica super importante, eu acho que é conecte-se com outras mães, né? Tem outras mães com bebês mais ou menos da mesma idade, essa troca de experiência, essa troca de dicas de, olha, nesse salto eu fiz isso, me ajudou pra caramba. Isso ajuda muito também as mães a conseguirem passar por esse momento, né, Dalise? É muito importante mesmo, a troca de experiência, né? Sim, só um parênteses, eu tenho um grupo de amigas que de 5 amigas, 4 nós ficamos grávidas no intervalo de 1 mês. Então, os nossos bebês passaram pelas fases todos juntos. Gente, era um grupo como se fosse uma terapia, assim, sabe, né? Porque você vai conseguindo desabafar e compartilhar, e isso ajuda muito. Uma noite exaustiva, você vai lá, fala, a outra mãe fala, não, eu tive também, mas passou, calma, será que não é isso? Tenta desse jeito, né? Isso ajuda tanto, tanto, tanto. Ajuda mesmo, muito. Outra dica importante, cuide de si mesmo, se cuide, tenha um momento para você, porque é importante para o bebê você tá bem, né? Então, às vezes você tá lá, o bebê tá muito choroso, que é só você, não aceita outra pessoa, e você se sente exausta, cansada, às vezes tem que cuidar de casa, às vezes tem o irmãozinho, né? Então, aí, nesse momento, é importante a rede de apoio, né? Pra deixar a mãe ter um momentozinho pra ela, tomar um banho relaxante que seja, né? Um momento, assim, pra ela cuidar dela mesma, pra ela estar melhor e disposta pra cuidar e enfrentar essa fase aí. Sim, e tem mães, por exemplo, que buscam essa válvula de escape, às vezes, numa meditação, um exercício físico, né? Um momento de oração. Isso tudo, às vezes, ajuda a mãe ali a se reconectar, se reestruturar pra poder estar bem pro bebê, né? É isso aí. É isso aí. Gente, então, essas eram as dicas que a gente queria dar pras mães, pra elas ficarem firmes aí no momento do salto, né? Dizer que eles vão passar e que o salto, apesar de ter esse lado difícil, ele demonstra uma evolução muito grande da criança. Então, é um momento importante, é um momento valioso. E pensa nisso, fala, eu tô aqui passando por esses dias difíceis, mas é porque ele vai aprender uma coisa nova, é porque ele vai se desenvolver. Isso ajuda a gente também a ficar mais firme, né? Tudo é a forma que a gente pensa, né? A forma que a gente enfrenta as situações. Né? Isso, é isso. Dalise, foi um prazer, como sempre, dividir o microfone com você. É sempre um prazer aprender com você, Mas, gente, Amanda. vão ter mais episódios sobre esse tema, porque é um tema fazer. muito legal. A gente vai fazer mais episódios. Salto por salto. Foi o mais pedido. Quando eu abro as caixinhas, perguntando... foi o mais pedido, disparado, foram os saltos de desenvolvimento, né? Isso aí. É isso, gente. É isso, gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Até a próxima.